Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre opinião. As opiniões das outras pessoas nós devemos levar em consideração ou não? Quando a opinião é válida, quando a opinião não é válida? O que é uma opinião construtiva, o que é uma opinião destrutiva? Qual a diferença de opinião, conselho e orientação? Se você tem curiosidade sobre essas coisas e como aplicar na sua vida para tirar o maior benefício possível de tudo isso, vem comigo! Mas antes, deixa seu like, ativa o sininho para as notificações, que você vai ser avisado assim que sair o vídeo novo. Espero que você tenha muito a aprender e vem comigo! Então vamos começar falando a diferença entre opinião, conselho e orientação profissional. Quando a gente fala de opinião, é quando a gente pega um ponto específico. Então, quando você fala, Jéssica, qual a sua opinião sobre X coisa? É minha opinião sobre determinado ponto de vista. Você me traz uma história, você me traz uma situação, você me traz uma circunstância, uma dor, e eu vou te dar uma opinião baseada no que eu acho, num achismo, de acordo com aqueles elementos, historinhas que você está me trazendo. Então é um ponto de vista. Eu não sei as outras vertentes dessa história, se tem outras pessoas envolvidas, o que essas pessoas sentem, o que essas pessoas pensam e como que isso conduz, interfere, encaminha em todo esse processo. Eu tô dando uma opinião e as pessoas dão uma opinião com base em uma vertente da história, um ponto de vista. E o que eu aconselho então, Jéssica? Conselho é quando você traz essa mesma história, esse mesmo ponto de vista, essa mesma situação, essa mesma dor, e eu observo e olho e falo o que eu faria. Eu te dou um conselho, uma dica do que eu faria se eu estivesse na sua situação. Observe que é um pouco diferente da opinião, que é meramente um achismo. Aqui eu vou pegar toda a minha bagagem, toda a minha experiência, tudo aquilo que eu trago de erros e acertos, falhas e virtudes, para te dar um conselho o melhor possível dentro daquela situação, dentro da meu campo de visão com tudo que eu já passei ou aquilo que eu consigo enxergar de um futuro próximo. Então, quando alguém te dá um conselho, muitas vezes é na melhor das intenções, buscando aquilo que está envolvido nas próprias experiências. Então, qual que é a diferença se a gente começar a falar de uma orientação profissional? Uma orientação profissional é quando uma pessoa estudou determinado assunto, ela é conhecedora de um ramo específico ou vários ramos, ela consegue conectar as coisas dentro daquela vertente que ela trabalha, daquela vertente que ela estuda, daquela vertente que ela atua, e ela consegue te dar uma orientação baseada em fatos e experiências concretas. Então, quando alguém me traz um caso, uma dor, uma experiência, uma história, eu vou pegar tudo aquilo que eu estudei, que eu coloquei na prática, que eu comprovei, que eu experimentei em outras pessoas, que outras pessoas fizeram e que deu certo, que tem uma metodologia que funciona, que às vezes é comprovado pela ciência ou pelo campo empírico da atuação profissional. E aí vai ser dado uma orientação, um caminho possível ou caminhos possíveis para se desenvolver aquele problema, resolver aquela situação, resolver aquela dor, aquele conflito. E uma orientação profissional, ela pode ser uma orientação espiritual. Então, uma pessoa que conhece muito bem o campo espiritual, como as energias espirituais funcionam, o campo espiritual, os campos de força, ela pode dar uma orientação baseada na questão espiritual, que possa ser o que você está vivendo. Pode ser um profissional da área terapêutica, que envolve corpo, mente, espírito, qualquer uma dessas vertentes que tem um conhecimento, um estudo específico sobre aquilo. Às vezes uma dor nas costas, a pessoa é especialista em acupuntura, em massagem e tantas outras finalidades no campo energético, que é diferente do campo espiritual. O campo espiritual é uma dimensão um pouco além, um pouco mais amplo. O campo energético é aquilo que ronda, as energias que estão rondando ali. Então, profissionais dessa área conseguem te ajudar
O coaching, que é muito bem conhecido, mas pouco entendido. Um profissional de coaching, ele consegue te orientar a traçar planos, metas e objetivos e passo a passo para você alcançar aquilo que você deseja da melhor forma. Então, uma pessoa mais diretiva, mais assertiva dentro daquele ponto. Você tem um ponto A, você quer chegar no B. Como esse ponto vai ser traçado, como essa trilha vai ser traçada. E esse coach, ele pode ser de carreira, ele pode ser de vida, ele pode ser profissional, ele pode ser familiar, existem vários tipos. Nós também temos os profissionais que podem dar orientações na área médica, na área da saúde, na área de fisioterapia. E aí tem várias vertentes dentro da saúde. Ele é um profissional capacitado para te orientar em relação a remédios, a terapias corporais. Ele consegue dar um auxílio até mesmo na área, dentro da medicina, na área psicológica, psicoterapêutica. Nós também temos o profissional, que é aquele que não necessariamente ele tem um curso específico de alguma coisa, mas nós temos profissionais de marketing, nós temos profissionais que são os próprios empresários, que têm uma bagagem profissional, que já testaram várias coisas, que têm uma inteligência profissional por trás de tudo aquilo, que conseguem te orientar se o seu problema for profissional. Então, essa é a maior diferença entre opinião, conselho e orientação. Consegue perceber que vai entrando numa abrangência muito maior? Então perceba quando você precisa somente de uma opinião, de um amigo, porque você considera a visão dele, você considera a trajetória de vida, às vezes o ponto de vista dele é legal, ele abre a sua mente para algumas coisas. Quando você precisa realmente de um conselho, nossa, eu admiro muito. A pessoa tem X bagagem, ela já passou por isso, então eu vou pedir um conselho para alguém que já passou por esse problema que é parecido com o meu, talvez me ajude. Ou quando você precisa de uma coisa mais ampla e mais específica para o seu caso, alguém que realmente estude a fundo e consiga te orientar com uma visão mais neutra da situação. E aí você precisa de uma orientação profissional. Vocês acham que eu esqueci da história? Mas eu quero que vocês venham comigo nessa história de hoje para vocês entenderem como algumas coisas funcionam, para a gente depois refletir sobre isso. Lembra, quando a opinião do outro é válida, quando não é válida. Mas antes da história, eu quero tratar com vocês sobre uma questão que é opinião não construtiva, tá? Antes de entrar na história, eu quero deixar bem claro o que é opinião não construtiva. A opinião não construtiva é aquela que não acrescenta nada, ela não ajuda no crescimento e desenvolvimento do ser daquela pessoa. É uma opinião, conselho e orientação que não vai servir para nada, não acrescenta, não ajuda. Ela pode até ofender, ela pode agredir, ela pode até, dependendo da forma como é feita, ir de encontro com alguns crimes do nosso ordenamento jurídico, do nosso código penal. E aí pode ser ir para uma vertente mais perigosa, mais delicada. Então, cuidado com as explicações, com as opiniões mal interpretadas, com as opiniões que ofendem, que agridem, que julgam, que acusam principalmente, tá? Então, vamos para a história de hoje. A história de hoje é de um rabino. Existia um rabino numa comunidade onde ele era muito admirado, ele era muito sábio, ele tinha opiniões que ajudavam muitas pessoas, pontos de vista que ajudavam muitas pessoas a refletir, a pensar. Só que existia uma pessoa nesse vilarejo que sempre contradizia tudo que o rabino falava. Tudo que o rabino falava, se o rabino falava A, ele falava que não concordava porque achava que era B. E aí ele falava, ó, porque eu acho que é B, porque B não sei o quê. E ele era a única pessoa da comunidade que ia de confronto e discordava de tudo que o rabino dizia. As pessoas da comunidade ficavam extremamente nervosas e revoltadas por essa pessoa sempre estar indo contra os ensinamentos daquele grande mestre, que eles consideravam um mestre. Só que um dia foi noticiado a morte dessa pessoa, que sempre contradizia o rabino. Ele faleceu.
E aí teve um velório, e nesse velório o rabino compareceu, assim como todas as outras pessoas dessa comunidade. E aí o rabino ficou muito triste. Ele chegava, se aproximava perto do corpo, do velório, daquela situação, e ele lamentava muito. Ele estava com uma fisionomia triste, abatida. E as pessoas da comunidade comentando, não entendendo o que o rabino estava fazendo ali. Afinal, aquela pessoa ia contra tudo que ele dizia. Foi então que uma dessas pessoas da comunidade chegou perto do rabino e perguntou: eu não entendo, por que o senhor está mal, está triste com essa situação? Afinal, ele morreu, ele se foi, não terá mais ninguém para ir contra os seus ensinamentos. Todos da comunidade adoram o que você diz. Foi então que o rabino olhou para ele, para a pessoa da comunidade e falou: eu não lamento a morte em si. Eu entendo o processo da morte, o que eu lamento é a mim mesmo. E a pessoa confusa, não estou entendendo, rabino, o que você quer dizer com isso? Ele fala: esta pessoa sempre contradizia o que eu dizia e me apontava muitas questões, questionamentos, dúvidas. E ele me fazia pensar sobre as coisas que eu dizia, sobre as coisas que eu escrevia, sobre as palestras que eu dava, me fazia refletir sobre os próprios conceitos que eu tinha e os ensinamentos que eu passava. Toda vez que ele me contradizia, ia contra meus ensinamentos, me apontava falhas, ele me fazia ir para dentro e refletir se realmente aquilo que eu estava passando fazia sentido, se eu poderia melhorar de alguma forma, se eu poderia ser mais claro, se eu poderia ser mais objetivo, se eu poderia falar de uma outra forma que as pessoas entendessem melhor. Então, ele me tornava uma pessoa melhor. Só pelo fato dele existir e apontar e fazer esses questionamentos de opiniões construtivas. Bem, o que eu quero mostrar com essa história, que muitas vezes acontece, é que quando alguém chega pra gente e fala o que ela acha, seja uma opinião, seja um conselho, seja uma orientação, nessas três vertentes é válida quando construtiva, nós simplesmente olhamos para aquilo e num ato quase que imediato nós reagimos. Nós reagimos nos defendendo, né? Então, muitas vezes alguém fala alguma coisa que a gente, uma crítica ou uma opinião, nós olhamos para aquilo e tentamos nos defender. Não, porque não é assim, porque não funciona dessa forma, porque não foi isso que eu quis dizer, né? Não, eu não concordo com você, não, você tá errado. A maioria das pessoas reagem de forma instintiva dessa forma com autodefesa. Outra forma é a negação. Não, você entendeu tudo errado. Não, não foi isso que eu quis dizer. Não, eu não tire palavras da minha boca. E também é uma forma de negação, que é um mecanismo de defesa já tratado por psicanalistas como Freud e outros, que vem falando de autodefesa para não olhar para dentro. Outras formas é ignorar. Ah, eu nem vou ouvir. Ah, eu nem vou discutir. Ah, eu nem vou dar importância, né? Outras é se explicar demais. Não porque eu falei isso, por causa disso, por causa daquilo. Veja bem, aconteceu isso, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Sempre tentando se justificar, se explicar dentro de alguma situação. Todas essas formas de se defender, de negar, de se explicar ou de ignorar são mecanismos de defesa. Uma das coisas que eu presenciei, que me marcou muito e me fez perceber isso, foi uma situação que estava eu e mais 3 pessoas conversando sobre determinado assunto numa situação, que eu não vou entrar nos nomes aqui, mas até para não expor ninguém, mas a gente estava numa situação onde 3 pessoas estavam dizendo uma coisa, tentando mostrar para essa uma pessoa que ela estava errada, que o ponto de vista dela não estava, não necessariamente errado, mas ela não estava enxergando algumas coisas, porque ela até estava tentando encaixar uma situação que era favorável a algumas pessoas na vida dela, só que ela não precisava daquilo, não era necessário naquele momento. Não que algum dia não fosse, mas naquele momento não era necessário aquilo. E as 3 pessoas tentando explicar, e ela entrava em mecanismos de defesa de negação, entrava em mecanismos de defesa de
de confronto e ela não aceitava. Até que uma hora a ficha caiu. Até que uma hora ela se deu conta, ela percebeu, ela olhou pra dentro e falou assim: nossa, é verdade, faz sentido isso que vocês estão falando. E essa pessoa até virou pra uma que era bem mais próxima dela e falou: por que você não me falou isso antes? Aí essa pessoa falou assim: eu tô tentando, são 3 pessoas que estão tentando falar e você não tá escutando. Então, essa pessoa não era ruim, essa pessoa não era má, ela simplesmente não estava enxergando, como nós às vezes não enxergamos em algumas situações, né? Porque é muito difícil a gente olhar para dentro e assumir e ouvir que a gente está talvez equivocado naquela circunstância, ou que não é bem daquela forma, ou que nós precisamos ser mais flexíveis. Então, o que nós deveríamos fazer ao ouvir uma crítica construtiva é agradecer. Agradecer e aí logo em seguida olhar para dentro e entender, buscar se aquilo faz sentido dentro de nós. E o que é fazer sentido? É sentir. É sentir se tem lógica, fazer sentir. Sentir se aquilo tem lógica dentro do nosso sistema, dentro da nossa vida, aquilo que a pessoa está falando tem ressonância dentro daquilo que eu estou vivendo. Tem razão para aquilo? Realmente é algo que eu possa não estar vendo? Porque muitas vezes a gente entra numa lógica, principalmente quando eu falo do mecanismo de defesa da explicação, de ficar se justificando, não, mas veja bem, mas não sei o que, mas não sei o que lá, não sei o que lá, que até chega a ser cansativo, muitas vezes é por causa do orgulho, né, da vaidade, do ego, que ele quer se defender de qualquer maneira, porque ele quer chegar ao final daquela conversa tendo razão. Ele não quer dar, a gente fala assim, dar o braço a torcer, que naquela determinada situação pode ser que ele esteja equivocado, pode ser que não seja exatamente daquela forma aquela situação. Então, quantas vezes na sua vida alguém fica tentando te explicar, tentando te dar exemplos, tentando te mostrar, às vezes a pessoa não sabe como falar. Às vezes a pessoa um pouco ríspida, usa às vezes umas palavras não adequadas e aí isso já bloqueia no seu cérebro. Um exemplo que eu posso dar é alguém que fala assim, meu, cala a boca, e aí começa a tentar te explicar alguma coisa. Lá, lógico que seu cérebro vai travar e vai falar assim, cala a boca. Falou, cala a boca, não vou ouvir mais nada, né? Que é assim que a gente funciona. Mas veja se aquela pessoa tá falando cala a boca porque ela é quase te chacoalhar para você ouvir o que ela tem para dizer. Então, eu estou defendendo a pessoa que usa uma linguagem mais agressiva? Não, eu não estou defendendo. Se você é esse tipo de pessoa que a ira toma conta de você e você acaba agredindo, falando aquilo que você quer falar, que você não quer falar, se vigie, porque as pessoas tendem a ouvir pessoas que conseguem argumentar, pessoas que conseguem dar exemplos, pessoas que conseguem falar de forma mais amorosa. Você pode ter um ímpeto mais de ira, empregar isto, mas não significa que você não possa ser amoroso na sua fala. E se você é a pessoa que está ouvindo a crítica, apesar de ser uma pessoa mais ríspida, se ela tá do seu lado e se ela tá tentando te mostrar alguma coisa, é porque ela tem alguma consideração, amor, ela se preocupa com você. Então, apesar de ela não saber usar as palavras certas, é uma tentativa desesperada, muitas vezes, de fazer você enxergar um outro ponto de vista. Você tentar ver de uma outra forma, você entender a opinião dela naquela ocasião, certo? Então, quando alguém te falar alguma coisa, pergunte-se sempre: como assim? Isso é real, isso não é real? E se você não entendeu o que a pessoa está tentando explicar, não já saia se defendendo, negando, se explicando. Pergunta: eu não entendi o que você disse. Você pode me explicar melhor? Como assim? Você pode me dar um exemplo? Você pode me mostrar quando isso aconteceu? O que eu falei que eu não percebi? E aí você vai dando a oportunidade da pessoa, dela se explicar, dela dar exemplos, dela trazer situações, para você, quem sabe, olhar de uma outra maneira, refletir sobre aquilo. A fonte principal do ouvir é desarmar-se, desarme-se. Saia daquela estrutura do ego de sempre querer ter razão, de deixar o seu orgulho falar mais alto que tudo. E aí você não ouve. O que eu falo para a maioria dos meus
dos meus assistidos, dos meus pacientes, é que eles acham que estão escutando, só que eles não escutam, eles já escutam pensando como eles vão responder. Eles já escutam pensando nas falas, nas palavras usadas para rebater. Eles não escutam qual que é a intenção daquela pessoa no que ela tá me falando. Ela quer meu bem? O que ela quer dizer com isso? Deixa eu tentar entender. Então, desarme-se. Outra coisa que eu quero que você observe é quando alguém te fala alguma coisa e você perde o controle, aquilo te dá muita raiva, aquilo te dá muita tristeza, aquilo bate fundo dentro de você e te irrita profundamente. Você tem que pensar duas coisas. Primeiro, é verdade ou não é verdade aquilo que a pessoa está falando? Se for verdade, engula. E perceba que, o que ela está falando é verdade. Eu preciso levar em consideração. Como que eu posso melhorar isso? E se não for verdade, por que você ficou tão chateado se você sabe que não é verdade? A opinião da outra pessoa tem mais importância do que aquilo que você pensa sobre você? Então, por que você se abala tanto com tudo isso? Tá na hora de começar a deixar algumas coisas fluírem, né? Se controle no aspecto de saber o que te deixa fora do controle, o que te aciona. E como exemplo que eu falei do cala a boca, se você sabe que alguém falar pra você cala a boca te irrita, já avise a pessoa, a gente vai conversar sobre tal coisa, mas não manda eu calar a boca, porque isso me tira do sério, isso me irrita, né? E aí a pessoa já vai sabendo disso. Jéssica, e se mesmo assim a pessoa mandar eu calar a boca? Aí você tem algumas escolhas, continuar, porque tem alguma coisa que pode ali acrescentar, ou se retirar. Falei, olha, eu falei pra você que eu não gostava de ouvir esse tipo de coisa, então eu tô me retirando. A próxima vez que você conseguir falar de uma outra maneira, a gente conversa. Entende? Então essas coisas vão ajudando as pessoas a se conhecer, a colocar limites, a respeitar o espaço do outro. É outra coisa que opiniões construtivas podem te ajudar a crescer. Pode te ajudar a se conhecer melhor. Pode ajudar muitas coisas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero trazer um fato aqui, que é o que aconteceu em particular com a minha vida, que me fez crescer assim de um jeito estrondoso. Que foi uma situação minha e do meu marido. Eu já venho estudando espiritualidade, inserida na espiritualidade desde muito criança. Já não foi tanto o caso do meu marido. Então, eu, por natureza, já venho e já desenvolvo uma fé muito grande. Então, tem coisas que eu busquei muito entendimento e muita explicação. Mas durante a minha adolescência, os primeiros anos de convivência com ele até depois, eu não precisava de explicação para algumas coisas, eu sentia, eu já tinha visto, eu tinha trazido aquela experiência para dentro de mim. Então, por mais que eu não entendia, eu tinha visto, eu tive provas de algumas coisas. Então, era muito difícil passar isso para alguém de uma forma estruturada e explicativa. Só que quando eu trazia algumas coisas que eu acreditava, que eu tinha passado e eu falava pro meu marido, eu acredito em X, Y e Z. Ele falava pra mim assim, eu não concordo, não tem lógica. Mas por que você acredita? Eu falava, mas porque eu acredito, porque eu vi. E eu não conseguia explicar, eu não conseguia estruturar. E aquilo foi me angustiando muito, porque quando você tem crenças divergentes da pessoa que convive com você, ou quando você acredita fielmente numa coisa e o outro não, nós, dependendo das nossas crenças e a forma que a gente vê a vida, a gente vai tomando decisões baseadas naquilo. E ter uma pessoa do meu lado que às vezes duvidava ou não acreditava da mesma forma que eu, não tomava as mesmas decisões que eu, não achava que o caminho era por ali. E isso me angustiava muito. O que eu poderia fazer com aquilo? Reclamar, sofrer, achar aquilo muito ruim ou mudar. Então eu comecei a pensar, como eu posso fazer um jeito de mostrar para ele aquilo que eu vivi, aquilo que eu... E aí eu fui estudar muito mais. Eu mergulhei de cabeça em estudos espirituais, energéticos, para tentar racionalizar, trazer para o meu racional uma forma de explicar aquilo que eu vivi, que eu vi, que eu experimentei, que eu testei, que não dava mais para mim chegar e falar assim, vem aqui comigo que eu vou te mostrar a mesma coisa. Já não tinha mais aquela experiência, já não existia mais. Não, já passou.
e eu queria mostrar para ele aquilo, como se fosse um retroprojetor, que se eu pudesse tirar a minha memória e pegar esse fato e colocar num telão, seria mais fácil, mas ainda não é possível, não inventaram essa tecnologia ainda. Então eu precisava achar uma forma de explicar. Então eu comecei a estudar muito para estruturar. E cada vez que eu estudava, eu chegava nele e falava: "Olha, eu acho que eu consigo te explicar agora. É assim, 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 assado". E aí ele vinha com milhares de perguntas para mim. Mas e isso? Mas isso não bate com isso, mas isso não faz sentido. Aí eu falava assim: caramba". Eu ficava frustrada, mas ao mesmo tempo eu falava assim: "Caramba, é verdade, ele tem razão". E aí eu ia lá e falava assim: "Eu vou achar essas respostas". Anotava e falava assim: "Ó, isso daqui não bate com isso. Então como que é? Como é que funciona? Será que Quando eu me convenci, eu chegava e falava assim: olha, eu achei, lembra aquilo que você me falou, assim, assim, assado? Então, eu achei algumas explicações diferentes. Tem essa explicação, qual que você acha que faz mais sentido? Vamos pensar juntos. E aí, com tudo isso, a gente foi crescendo muito espiritualmente. Eu fui abrindo mão de algumas coisas que eu achava que eram de um jeito, mas na verdade não era exatamente do jeito que eu estava achando. E ele, com uma certa descrença de algumas coisas, começou a acreditar mais, porque eu comecei a trazer o que eu vi, o que eu senti e as explicações do que eu vi e o que eu senti. E comecei a mostrar para ele, ele começou a ver sentido na vida dele. Então isso foi acontecendo cada vez mais, cada vez mais. E aí o relacionamento foi se fortificando, a espiritualidade foi se fortificando, os conceitos, as explicações foram se fortificando. E eu comecei, quando pessoas vinham até mim com questões espirituais, com questões energéticas, eu conseguia fazer a pessoa sair com clareza. Eu conseguia fazer a pessoa sair com entendimento, com uma coisa que às vezes ela não tinha pensado, com explicações como eu dava para mim ou como explicações que serviram para ele ou para tantas outras pessoas. E fui desenvolvendo isso. Conforme as perguntas iam chegando, fui desenvolvendo novas respostas, explicações, né? Tudo isso para mostrar para vocês que quando a pessoa traz uma dúvida, uma crítica construtiva, você pega aquilo e o que você vai fazer com aquilo. E aí eu venho trazer alguns passos para vocês, acho que basicamente 6 passos, de como lidar com essas opiniões das outras pessoas, se você coloca na sua vida, se você não coloca, o que você faz com essas opiniões para ficar mais estruturado na cabeça de vocês. Então a primeira coisa é ouça sem a defesa, sem o mecanismo de defesa. Se desarme desse contexto, de todo o seu ego. Segunda coisa extremamente importante é internalize a opinião construtiva. Observe cada palavra dita, de quem veio aquela opinião, coloque para dentro. Terceira coisa é busque, veja se faz algum sentido para você, se aquilo tem lógica dentro da sua sensação, do seu sentimento, como que aquilo bate no seu corpo. Traz para o seu racional e veja se você consegue processar aquela ideia, se você consegue ver com os olhos que o outro está vendo aquela situação. A outra coisa, a quarta coisa muito importante é que se você estiver errado, ai, Jéssica, percebi, saquei, tô errado. Saiba pedir desculpas. Nossa, desculpa, eu não tava enxergando. Ou assuma o seu erro. Nossa, é tudo que eu falei, meu, eu não acredito que eu disse isso, não faz sentido. Ou não é bem assim do jeito que eu imaginava. Assuma seu erro. Assuma, peça desculpas se for necessário no meio de um diálogo. Não tenha vergonha de pedir desculpas. A quinta coisa é observe quantas pessoas te falam a mesma coisa. Quantas pessoas ao longo do caminho vão te falando e te mostrando, olha, talvez você não esteja certa, observe isso. E aí você ouve uma vez, você ouve 2 vezes, você ouve 3 vezes e mesmo assim parece que a ficha não cai. Então observe quantas vezes você já ouviu a mesma coisa. Será que tá todo mundo errado e eu tô certa? Pare para se perguntar nisso. E se você achar que não é válido, tudo bem, se banque nisso. Mas saiba que se tiver muitas pessoas falando, talvez tá na hora de repensar. Uma última coisa é, saiba usar as críticas construtivas para crescer, como a história que eu trouxe de mim e do meu marido na questão espiritual, como a história do homem que criticava o rabino, apontando coisas e aí cada vez ele ia melhorando mais, cada vez ele ia aprimorando mais as formas de explicar, de resolver, de se desenvolver. E uma última coisa que eu quero trazer para vocês, que é uma frase que eu quero que vocês fiquem, que um sábio não é aquele que não erra,
mas é aquele que aprende todos os dias com os erros dele. Ou erros, ou tenta melhorar sempre com as críticas que vão chegando. Não, a opinião do outro nem sempre é válida quando ela for destrutiva ou ofensiva, mas sim, sempre que você olhar com os olhos bons e tentar trazer isso para sua vida, você pode trazer um aprendizado e um crescimento gigantesco. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aqui embaixo pra gente saber que você gostou. Compartilha, tem pessoas que precisam saber disso, aquela opinião que às vezes uma pessoa que está muito preocupada com a opinião dos outros, ou que não leva a opinião de ninguém em consideração, ou aquele amigo que você quer dar um toque, faz tempo que você anda falando alguma coisa para ele e ele ainda não sacou, ainda não percebeu, uma mãe, um filho. É sempre importante você fazer sua contribuição na vida do outro. E às vezes você não consegue explicar tudo isso, então compartilhe esse vídeo que é uma explicação passo a passo para a pessoa conseguir perceber essas coisas. Então curte o canal, vai ter mais vídeos chegando por aí. Se você quiser algum tema que eu ainda não falei, deixa aqui nos comentários, comenta o que você achou e até a próxima. Espero ter ajudado. Tchau, tchau!